Nós ouvimos há pouco o secretário de Saúde de São Paulo fazer o velho e bom apelo para que a população colabore por causa da Covid. Segundo ele, as pessoas perderam o medo e retomaram ritmo e hábitos anteriores à pandemia, mas o vírus continua por aqui. Mas, Thaís, Oi, Cláudio. as autoridades também têm uma parcela de responsabilidade em relação a isso. Total. Né? Porque o que a gente viu, ou estava observando, todo mundo muito animado, muito empolgado, era um declínio da curva de infecção, né? Um declínio acentuado, ainda que não na velocidade que todos desejávamos, né? Ou esperávamos, mas havia uma queda vertiginosa do número de contínua casos. E consistente, não é, Cláudio? E consistente, né? O que é que aconteceu? E isso apesar de todas as medidas de liberação, né? De afrouxamento do retorno das atividades e tal. Por que as cidades parecem ter voltado ao normal? Porque foram autorizadas a isso. Não é é muito fácil para o secretário de saúde, para o governador, para o prefeito, para quem quer que seja, colocar a culpa, né, a responsabilidade toda nas costas da população. A população não está colaborando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora o vilão é o happy hour do bar. Pelo amor de Deus, né? Nós temos autoridades tão irresponsáveis, né, que se recusaram a adiar as eleições municipais deste ano. A gente enfrentando uma pandemia, as pessoas morrendo, né, morrendo em quantidades, em números industriais, né? E os caras vão lá e insistem, porque para eles a única coisa que existe é o interesse deles, político, pessoal. Eu não vi nenhuma liderança ou movimento político no Brasil se levantando contra isso, reclamando disso. Minha gente, vocês estão malucos. Isso definitivamente não é momento de eleição. Definitivamente é momento de adiar a eleição. Eu não falo em adiar necessariamente eu até acho que deveria ter sido feito isso. Adiar para 2022, todas as eleições. Adia por 6 meses, né? Adia por 1 ano, sei lá, o tempo que fosse necessário para nos dar uma segurança até chegar a vacina. Era isso, era só isso que as nossas autoridades tinham que fazer. Então eles ficam nos culpando agora, ficam culpando a população, culpando o boteco, né? Quando na verdade eles não moveram uma palha, um dedo sequer contra as eleições, ou para impedir, desestimular aglomerações. Cansei de ver fotografias e vídeos de candidatos em campanha, inclusive na cidade de São Paulo. Eu vi um comício imagens do comício do Boulos, tinha pelo menos umas 5, 7 mil pessoas, todas elas aglomeradas, dançando, cantando, sem máscara. Isso, sabe, eu não ouvi ninguém reclamando disso, porque era o Boulos. Ora, mas também o prefeito Bruno Covas promoveu aglomeração, estimulou a aglomeração, fazendo os seus atos de campanha. Eu vi vídeos dele fazendo caminhada nas ruas, um monte de gente ali acompanhando e tal. Isso aconteceu no Brasil todo, sabe? E agora vai dizer que a culpa é do boteco? Que a culpa é do happy hour? Tenha santa paciência. Aliás, Cláudio, o Daniel Batista, nosso chefe de redação, lembra aqui pra gente o seguinte: essa coisa de classificar a fase no estado por cor tem também tem a sua parcela aqui de responsabilidade nisso. Quando você fala o estado inteiro está na fase verde, basicamente você está comunicando que, escuta, tá tudo certo, não é? Liberou geral. Mas a gente tem que lembrar, Cláudio, vou te falar uma coisa, andando aqui à noite por alguns bairros de São Paulo que tem vida noturna, o que acontece nos bares é chocante, porque é bar completamente lotado, todo mundo em pé. Parece aquela cena ali que figurou emblemática do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, quando os bares reabriram. Está acontecendo toda noite aqui em São Paulo, então existe isso também, não é? Aliás, não é só aqui, né? O mundo inteiro está dando um passo atrás. Oi, Cláudio. Aqui em Brasília, Thaís, o governador baixou um decreto fechando bares e restaurantes a partir das 23 horas, porque a balada começa às 23. Então, mas aí sabe o que tem bar e restaurante que faz? Fecha com todo mundo dentro e vida que segue. A gente vai para Londres agora, Cláudio, nosso correspondente Felipe Killing, ao vivo conosco, porque não é só no Brasil que está acontecendo essa celeuma toda, não. Também na Europa tem governante voltando atrás, fazendo apelo, dizendo, pelo amor de Deus, liberou muito, tem que recuar. Quem é, hein, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio, a todos no Brasil. Angela Merkel, sempre tão fria, pragmática, fez um apelo emocionante. A Alemanha registrou 590 mortes por Covid-19, segundo o último balanço.
esse é o maior número desde o início da pandemia, não é desde o início da segunda onda, desde que começou essa crise sanitária. O número de novos contaminados também é considerado alto, foram quase 21 mil, 3 mil a mais do que na semana anterior. O país que tem sido apontado como um modelo de combate ao coronavírus aqui na Europa sinaliza que pode estar perdendo o controle. E ontem no parlamento, a chanceler Angela Merkel, ela falou para a população seguir as regras de distanciamento social, manter a disciplina no Natal. A líder política disse: se o preço que a gente for pagar é de 590 mortes por dia, isso não é aceitável. Este não pode ser o último Natal dos seus avós. Me desculpem do fundo do meu coração. E esse pronunciamento chama atenção porque a Angela Merkel é sempre muito fria, sempre muito pragmática, mas as palavras dela foram muito contundentes, a linguagem corporal também. Inclusive, depois dessa fala, o parlamento bateu palmas. A Alemanha não adotou um lockdown severo como outros países aqui no continente, né? A França, por exemplo, a Espanha, lá eles chamaram de lockdown light, algumas lojas, inclusive, foram abertas. E aí, para efeito de comparação, a Espanha e a França têm registrado números baixos. A Espanha, menos de 5 mil casos, 186 mortes. A França, 296 mortes, 14.600 casos. A vacina está quase aí para a Europa continental, aqui no Reino Unido já começou, mas mesmo quando começar em janeiro, na maioria dos países da Europa, vai demorar para vacinar toda a população. Inverno aqui no hemisfério norte, é fundamental manter a guarda levantada. Jornalista Felipe Killing, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo direto de Londres, também volta ao longo da programação aí da Rádio Bandeirantes. Valeu, Killing, bom dia para você, hein? Valeu, grande abraço.